Paz de Deus a todos, aos alunos, às crianças, aos irmãos, às mães que também vão assistir essa aula, né? Nós estamos preparando alguma coisa para os irmãos, para nesse tempo aí em que a gente está em casa, sem ir à igreja, né, aos sábados para fazer as aulas, que a gente possa lembrar algumas coisas que a gente já aprendeu, revisar, estudar, para quando a gente voltar, não ter que voltar tudo atrás de novo, né? E ficar repetindo, e a gente vai prosseguindo, tá bom? Eu vou começar uma introduçãozinha, uma lembradinha, uma recapitulação, vamos dizer, do módulo 7, ok? Primeiro a gente vai falar sobre, lembrando vocês, sobre a divisão e a subdivisão. Posso usar aqui? Claro. Nesse primeiro compasso aqui, eu desenhei para vocês um compasso, uma linha aqui, um sistema de um compasso binário. No primeiro compasso, eu tenho uma nota com cada tempo. Eu tenho, então, uma divisão, certo? É a divisão do compasso em tempos inteiros. No segundo compasso, cada tempo foi dividido ao meio. Então, vamos ver se os alunos se lembram. Nós temos, então, uma subdivisão, tá? Aqui eu tenho primeiro e segundo tempo. Aqui eu tenho duas figuras formando o primeiro tempo e duas figuras formando o segundo tempo, tá? Cada tempo foi dividido. Então, é a subdivisão. Tudo bem? Na nossa elipse, que é o desenho que a gente faz com a mão na leitura rítmica, nós temos então o desenho do que a gente vai fazer com o movimento e a nossa fala. Voltando lá, né? Cada tempo desse, que eu tô mostrando aqui para vocês, é uma elipse completa. Eu falo eu falo tá na primeira nota de um tempo e tá na segunda. Já no segundo compasso, onde houve a subdivisão, essa elipse foi dividida ao meio. Então, a primeira colcheia que começa aqui embaixo no tá, ela sobe lá em cima. Quando eu chego na metade, eu falo o ti, que é a segunda notinha lá do nosso segundo compasso. Então, o tá fica aqui, o ti aqui, o tá aqui e o ti aqui. Vamos colocar aqui o binário. Tá, tá, tati, tati. Tá, tá, tati, tati. Ok? Só para lembrar, isso tudo a gente já falou muitas vezes, né? Já fizemos muitas leituras rítmicas com esse movimento, só para lembrar. Então, a divisão, o compasso é dividido em tempos inteiros e na subdivisão cada tempo é dividido ao meio. Quando nós dividimos ao meio, a gente chama essa subdivisão de subdivisão binária, porque na nossa elipse só tem duas partes, o tá, que é a parte pretinha, e o ti, que começa aqui em cima, é a parte vermelhinha. Por isso ela chama de binária, porque ela tem duas metades, ok? Bom, aí, nesse módulo também fala sobre a linguagem rítmica e o solfejo, que são duas coisas que a gente faz muito, né, em todas as lições aí do MTS. Então, só para lembrar, para recapitular, na linguagem rítmica tem esse textinho aí no MTS de vocês. Quando a gente canta a sílaba tati e faz a subdivisão binária, a gente obedece os acentos métricos, a gente não lê o nome das notinhas, tá? Mas a gente respeita todos os ritmos, as pausas, os tempos das notas, tudo bem? E o gesto que fazemos com a mão é a elipse, certo? Já no solfejo, não. Nós vamos substituir os gestos de elipse por marcação de compassos. Aí nós temos o compasso quaternário, que tem 4 tempos, o ternário, que tem 3 tempos, e o binário, que tem 2 tempos. E além do movimento, nós falamos o nome das notas. Tem alunos que até cantam as notinhas, né, com a altura, que também tem na nossa literatura musical, alguns conceitos de solfejo que dizem que é para cantar a nota em altura. Mas no nosso caso, nós não vamos cobrar isso dos alunos, nós vamos pedir que eles façam somente a leitura das notas. Tudo bem? Vou mostrar para vocês um exemplo. No solfejo do compasso quaternário, então. Nós vamos fazer um movimento de solfejo para
o compasso quaternário. Vamos imaginar uma linha reta, na altura de uma mesa, e nós vamos colocar a mão com a palma virada para baixo, para marcar o primeiro tempo na nossa frente, o segundo para dentro do corpo, o terceiro para fora, e no quarto, onde era o primeiro tempo, eu vou virar a mão numa conchinha com a palma voltada para cima e vou subir. Eu vou marcar então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, o movimento do compasso ternário. Todo mundo lembra, né? Agora, o movimento de solfejo do compasso ternário. Nós vamos imaginar a mesma linha reta, aqui a base, onde começam os tempos. O primeiro tempo, então, a mão voltada com a palma para baixo. O primeiro tempo na nossa frente. O segundo para fora do corpo. E o terceiro, eu vou virar a conchinha para cima, vou aqui onde é o primeiro tempo subir. Vai ficar assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. E por último, o nosso compasso binário. Então, nós vamos fazer agora um movimento de solfejo para o compasso binário, tá? Nós vamos estender a mão direita com a palma da mão voltada para baixo. Vamos marcar o primeiro tempo aqui na frente. Aí nós vamos com o braço para o lado direito. Vira a mãozinha, lembra da conchinha que pega sorvete? E vem marcar o segundo tempo aqui onde era o primeiro também. Então fica 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prontinho? Bom, isso todo mundo já sabe, né? É só para recordar, tá bom, pessoal? Agora vamos dar uma olhadinha no ponto de aumento. Aqui no MTS de vocês, tá dizendo que tem o conceito do ponto de aumento, que é um pontinho colocado ao lado direito da cabeça da figura e que aumenta metade do seu valor, tá? Isso todo mundo sabe, já usa nos métodos, nos hinos que tocam, no solfejo, mas vamos lá, vamos dar uma lembradinha. Existe o ponto simples, que é um pontinho só. No caso de uma semínima, ele vale uma colcheia, que é metade da semínima. É o ponto duplo, que são 2 pontinhos. O primeiro ponto equivale à metade da figura, e o segundo ponto equivale à metade da primeira figura, da segunda figura, quer dizer, tá? E o triplo, cada pontinho na sequência equivale à metade da figura anterior. Então, o primeiro ponto equivale à metade da mínima, seria semínima. O segundo ponto equivale à metade da segunda figura, que é a semínima, equivale à colcheia, então. E o terceiro ponto equivale à figura anterior, metade da figura anterior, então seria a semicolcheia. Acontece a mesma coisa com as pausas, elas também podem ser pontuadas, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para a ligadura, também todo mundo se deu muito bem nisso daqui, fez as avaliações, pareceu entender muito bem, mas vamos dar uma lembradinha então, ó. A ligadura é essa linha curva que pode ser colocada abaixo ou acima das notinhas, ela une os sons. E tem 3 exemplos aqui para vocês. A ligadura de valor, que une notas de mesma altura, então nesse caso, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, a primeira notinha é um Mi, e essa colcheia ligada a ela é outro Mi. Essa daqui eu não toco novamente, eu aumento o valor dessa colcheia, acrescento nessa mínima, né? Então é uma nota só, por isso que é de valor, a gente une os valores. A de portamento liga notas de diferentes alturas, aqui eu já não posso unir as duas numa nota só, porque elas são diferentes. Eu tenho, por exemplo, um Ré e um Si. Eu tenho que emitir o som do Ré, emitir o som do Si, só que eu não posso cortar o som entre elas, então eu vou tocar bem ligadinho, tá bom? E o fraseado, que é essa ligadura grande, né, que vocês estão vendo aqui, que ela liga diversas notas e identifica as frases e as semifrases. Lembram das vírgulas? Né? Então, do começo dessa pauta até a primeira vírgula, que é a pequena, eu tenho uma semifrase, uma respiração curta. E dela que até a última, que é uma vírgula maior, que corresponde a uma respiração maior,
eu tenho outra semifrase, né? O som só é cortado aqui. Então, eu toco tudo ligadinho, como se fosse essa ligadura aqui, tá? Então, ela tem fraseado, ela mostra onde estão as frases e as semifrases de um hino, por exemplo. Tudo bem? Bom, vamos lá para a síncopa. No MTS, a gente tem aí o conceito, tá? Eu coloquei para os alunos um outro conceito. Eu me lembro que nas avaliações eles seguiram mais do que eu falei do que as palavras do jeitinho que estão aqui, né? Aqui diz que síncopa ou síncope é a nota iniciada em tempo fraco ou parte fraca do tempo, estendendo-se até o tempo forte ou parte forte do tempo. Causa o efeito de deslocamento da acentuação métrica musical. Como isso se tornou um texto grande e os alunos começaram a reproduzir, falar bonitinho como está escrito aqui, mas sem entender, então a gente fez o seguinte combinado, não sei se vocês vão se lembrar. A gente dizia que numa acentuação normal, sempre tem o tempo forte e o fraco, né? Aqui eu tenho um exemplo de quaternário, forte, fraco, meio forte e fraco. Então, os fortes é como se eles fossem mais importantes. Eles vêm antes, certo? Na síncopa, é como se eles se deslocassem. Vem primeiro o fraco. Então, a gente falou lá uma frase, não sei se os meninos vão se lembrar disso, que eu falava assim, é sempre quando o fraco está na frente do forte. Ou então, é quando um tempo fraco ou uma parte fraca do tempo se prolonga para um tempo forte, ou a parte forte do tempo. Vamos ver um exemplo? Bom, eu vou mostrar para vocês agora 2 exemplos, tá? Tenho aqui a pauta de cima e a pauta de baixo. Elas são equivalentes, tudo bem? Na de cima, eu tenho um compasso com a divisão, né? É um compasso quaternário, ele está dividido. E o segundo compasso está subdividido. Lembram do comecinho desse vídeo? Pois é. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo. Aqui, o primeiro tempo foi dividido novamente, por isso que foi dividido cada tempo. Por isso que eu tenho o nome subdivisão. O primeiro tempo equivale a essas 2 primeiras colcheias. O segundo tempo, mais 2 colcheias. O terceiro, mais 2 e o quarto, mais 2. O que acontece? Nessa equivalência que eu tenho, que são as notas sincopadas aparecendo, eu tenho o primeiro é forte, primeiro tempo, o segundo fraco, o terceiro meio forte e o quarto fraco. Não é isso que a gente aprendeu? Pois é. Olha o que acontece aqui, ó. O primeiro, ele tá forte, continua forte. O segundo tempo, ele é fraco. Então, essa notinha aqui, essa figura, essa mínima, começa no segundo tempo. Já o terceiro, que é meio forte, que tinha a necessidade de aparecer aqui, não vai aparecer, ele tá aqui dentro. Dentro da figura do que onde começa o segundo tempo. Por isso ele é sincopado. Ele começa no fraco e se prolonga para um mais forte que esse. Por isso que a gente falava aquela frase. É um tempo fraco que se prolonga para tempo forte. E no segundo compasso eu tenho a cabeça do primeiro tempo, tá aqui. Já a segunda parte do primeiro tempo começou nessa mínima, nessa semínima. A próxima colcheia está dentro dela, né? Eu não tenho na subdivisão a parte forte, a parte fraca, a parte forte, a parte fraca e assim por diante. Forte, fraco, forte, fraco. Olha o que aconteceu. O forte está aqui. O fraco começa nela e o próximo que seria forte está aqui. Começou no fraco, se prolongou para o forte. Começou no fraco, se prolongou para o forte. E foi essa figura que apareceu. Aqui começou no fraco, terminou no forte. E aqui essa que apareceu. Numa leitura, eu falaria tati, 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 tati. Lembra que o tá é mais forte que o ti? Olha o que acontece aqui embaixo. Tá, ti, e o tá da próxima figura tá aqui dentro. E aí eu volto pro ti de novo, e o próximo tá aqui dentro dela. Eu volto pro ti, o tá dentro dela e termino com ti. Vamos fazer um exemplo? Comigo, gente, vamos lá. Tá, 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 tati, 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 tati. Olha a síncopa acontecendo. Tá, 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 tati, ti, ti, ti.
Agora vamos lá, ó. Mais uma explicadinha, um outro exemplo. Eu tenho aqui um compasso quaternário, tá? Ele está dividido, não tem subdivisão nele. Cada figura é um tempo inteiro, tudo bem? Na acentuação, não sei se vocês vão se lembrar, né? Primeiro tempo forte, o segundo fraco, o terceiro meio forte, fraco. Forte, fraco, meio forte, fraco. Lembram do chocolate? Chocolate, chocolate. Agora nós vamos colocar uma ligadura aqui, do segundo para o terceiro. Quem que vem antes? O fraco, ele está antes do meio forte. Essa segunda notinha aqui, ó, onde está terminando a ligadura, ela não vai aparecer, né? Ela não vai ser emitida, ela vai estar dentro dessa, incluída no valor dessa daqui, tá? Novamente, olha, agora do quarto para o primeiro. O quarto tempo é fraco, o primeiro é forte. Só que o som começa a ser emitido no quarto tempo e ele vai lá no primeiro terminar. Não aparece a emissão dessa segunda nota aqui da ligadura. Então, o tempo forte fica apagadinho, ele não aparece. Certo? Aí eu volto na frase que eu falei para vocês, as duas frases. A síncopa é quando vem o tempo fraco na frente do forte. Olha aqui, fraco na frente do forte. Ou, segundo o que os meninos preferiram colocar lá, quando um tempo fraco se prolonga para um tempo forte. O fraco se prolonga para o tempo forte. Agora vamos na segunda parte daquele conceito que tem. E a parte forte e a parte fraca do tempo. Mas antes eu vou mostrar para vocês que isso daqui é no quaternário. Olha no ternário, acontece a mesma coisa. No ternário, a palavra que a gente fala é música, lembra? Forte, fraco, fraco. Música. Então fica música, música. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Quer ver só a síncopa aparecendo aqui? Olha, um tempo fraco que se prolonga para um tempo forte, né? Esse terceiro tempo aparece e esse primeiro não, porque ele foi adicionado aqui no valor do terceiro tempo, certo? Eu falaria tá, 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 tá. Estão vendo como o tempo forte não apareceu? E no binário? Acontece a mesma coisa. No binário, a palavra é bolo. Então, eu falo bolo, bolo. É forte, fraco, forte, fraco. Olha lá a síncopa que vai acontecer. O tempo fraco se prolongou para um forte. Esse tempo forte não vai aparecer na minha leitura. Olha o que vai acontecer. Tá, tá, tá. Ó, ele ficou apagadinho de novo. Agora vamos ver a subdivisão. Lembra que eu falei que também acontece com partes do tempo? Eu tenho aqui 2 compassos quaternários, tá? Primeiro tempo 2 colcheias, segundo tempo 2 colcheias para cada tempo inteiro, certo? Tá. Na minha acentuação normal que a gente aprendeu, nós temos primeiro tempo forte, segundo fraco, meio forte, fraco. Forte, fraco, meio forte, fraco. Lembra do chocolate? Acontece que eu preciso de 2 figuras para cada tempo, certo? Então, essas duas são referentes ao tempo forte, essas duas ao fraco, essas duas aqui ao meio forte, essas últimas duas ao fraco, quarto tempo. Acontece que eu não posso, eu executo uma nota de cada vez. E como é que ficam essas outras aqui que sobram na segunda metade de cada tempo? Então, aí, na subdivisão, além da acentuação normal, cada tempo a gente diz que tem uma cabeça. Então, para essas 2 figuras, a cabeça do tempo é a primeira. Para essas 2 figuras do segundo tempo, a cabeça dele é a primeira. Do terceiro tempo, eu tenho 2 metades, mas a cabeça é essa. Então, sempre a cabeça de cada tempo é mais forte do que o corpo, certo? Então, a acentuação fica assim. No primeiro tempo, que é todo forte, eu tenho a parte forte e a parte fraca. No segundo tempo, que é fraco, eu também tenho uma parte mais forte e uma parte mais fraca. No terceiro tempo, que é meio forte, eu tenho uma metade mais forte que a outra. E no quarto, a mesma coisa. E assim por diante. Certo?
Agora, vamos fazer aparecer a síncopa nas partes fortes e fracas do tempo. Vamos lá? Bom, agora nós vamos ver o que vai acontecer quando a gente ligar as partes nas fortes para poder ficar sincopado esse trechinho aqui. Olha só, eu tenho o tá, ti. Aqui eu tenho outro tá, que é mais forte que o ti. Porém, ele tá ligado, essa notinha não vai aparecer. Mais uma vez, ti, o tá não aparece. Mais uma vez, ti, o tá não aparece. Ti e o tá do primeiro tempo, lá no outro compasso, também não vai aparecer. Olha como ficaria. Antes disso, eu faria uma leitura assim. Tati, 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 tati. Vocês estão vendo que o meu tá sai mais forte que o meu ti? Novamente. Tati, 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 tati. Olha o que vai acontecer quando eu coloco a ligadura no local exato para ocorrer a síncopa. Eu falo tati, ti, ti, ti. Só aparecem os tis, só aparecem as partes fracas. Quando chega a hora do tá, ele tá ligado. Isso é síncopa, gente. A parte fraca do tempo se prolongou para uma parte forte, tá? Ela suprimiu a parte forte, tá bem? E mais uma vez, aquela frase que a gente diz que sempre o fraco apareceu na frente do forte. Isso é síncopa. Bom, eu vou parar por aqui hoje. O módulo não terminou, tá? Depois a gente vai enviando para vocês outras complementação do módulo, solfejo, leitura rítmica para a gente ir terminando, ok? Deus abençoe cada um, fiquem com Deus, se cuidem.